Para facilitar o entendimento, eu resolvi gravar este vídeo com algumas resoluções das problemáticas dos exercícios que eu havia passado na semana passada. Então, iniciemos aqui com o primeiro exercício. Para cada série, determine a mediana. Primeira coisa que eu vou olhar, quantos termos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. O que é a mediana? É o termo de tendência central. Então, é aquele termo do meio que faz com que eu tenha uma mesma quantidade de números de um lado e a mesma quantidade de números do outro. Para números ímpares, como é o caso desses aqui, que são 7, fica muito fácil de identificar. É simplesmente o meu termo do meio, que neste caso é o 4. Então, a mediana para esse conjunto de números é o 4. No segundo exercício, nós já temos um adicional. Nós temos 8 números. Então, qual que vai ser a minha mediana? Continua sendo o termo de tendência central. Só que eu vou pegar os dois números do meio, de forma que eu tenho uma mesma quantidade de números do lado esquerdo e uma mesma quantidade de números do lado direito. E desses dois números, eu vou fazer a média, vou calcular a média. Então, eu vou pegar 4 mais 6 dividido por 2, vai ser igual a 10 dividido por 2, igual a 5. Então, a minha mediana para esse conjunto de números é 5. Indo um pouco mais além, vamos agora ter uma distribuição de frequência. O que é essa distribuição de frequência? Basicamente, são quantas vezes se repetiu o número 2, quantas vezes se repetiu o número 3, e o 4, e o 5, e o 7. É uma forma que a gente tem de expor os dados, tá? Então, por exemplo, aqui, eu tenho 12, 7, 10, 8 e 8. Então, na minha frequência, eu teria 1 para 12, 1 para 7, 1 para 10 e 2 para 8. Eu não precisaria colocar o 8 duas vezes, eu colocaria a frequência de 2. E só colocaria os números que apareceram uma única vez, que é o caso aqui. É só um jeito diferente da gente expor os dados. Aqui está pedindo para que a gente determine a média e a mediana. Então, aqui a média, eu vou ter que pegar cada um dos meus elementos e multiplicar pela quantidade de vezes em que eles aparecem. Então, 2 vezes 3, mais 3 vezes 5, mais 4 vezes 8, mais 5 vezes 4, mais 7 vezes 2. Dividido pela quantidade total de elementos que eu tenho. Então, a quantidade total de elementos nada mais é do que a somatória da minha frequência. Então, 3 mais 5, mais 8, mais 4, mais 2. Fazendo essas contas, eu vou obter 87 dividido por 22, que é 3,95. Agora, qual que é a mediana? De novo, é o termo central da minha distribuição de números. Então, aqui eu tenho 5 elementos. É um número ímpar. Então, o que acontece? Eu consigo simplesmente dizer que o número 4 é o termo do meio. Então, a minha mediana para esse exercício é o 4, tá? É o xi 4. Porque eu vou ficar com 2 de um lado, 2 do outro, termo do meio, 4, ok? Mediana, 4. No próximo exercício, nós temos que, para cada série, determine a moda. O que é moda? É o termo que mais se repete. Ou eu vou olhar exatamente assim, ou em outras possibilidades, eu vou ter algo assim. Por exemplo, qual que é a moda aqui da letra B? É o termo que mais se repete. Eu vou olhar para a frequência. 12 é a quantidade maior que eu tenho. Então, qual que é o termo que mais se repete? O xi que mais se repete? 77. Então, a moda para esse exercício é 77. Então, da mesma forma, eu vou olhar aqui. Qual que é o termo que mais se repete? O 7. Então, a moda para esse exercício é 7. Para facilitar o nosso entendimento, eu resolvi fazer a resolução deste exercício. Por que eu resolvi fazer isso? Para facilitar a nossa vida, tá? O que o exercício nos pede? Nos 4 primeiros dias úteis de uma semana, o gerente de uma agência bancária atendeu 19, 15, 17 e 21 clientes. No 5º dia útil, nós não temos o número aqui, dessa semana esse gerente atendeu N clientes. Se a média do número diário de clientes atendidos por esse gerente nos 5 dias dessa semana foi 19, qual que é a mediana?
A primeira coisa, eu preciso saber quantas pessoas foram atendidas no 5º dia. Então, vamos comprovar. Eu sei que a média é 19, tá? A média de atendimento. Se eu pegar todos esses elementos e dividir por 4, fazer uma média, eu vou ter 18. Então, realmente está faltando número. Como é que eu faço isso? Eu sei a fórmula da média. Eu somo todo mundo e divido pela quantidade de elementos. Então, faltou somar mais algum número que eu não sei qual ele é, quem ele é. Então, eu vou pegar 19 mais 15 mais 17 mais 21 mais x, que eu não conheço, dividido por 5, porque eu sei que são 5 elementos, porque faltou aqui o 5º dia. De forma que, ao fazer essa conta, eu vou obter uma média de 19. Então, o que vai acontecer aqui? Esse 5 que está dividindo aqui, vai passar para o outro lado multiplicando com 19. Somando 19 com 15, 17 e 21, eu tenho 72. Mantenho o meu x igual a 19 vezes 5. Fazendo essas contas, eu vou encontrar um x igual a 23. Muito bem. Vamos comprovar? Então, se eu fizer a conta aqui, 19 mais 15 mais 17 mais 21 mais 23 dividido por 5, vou obter a média de 19. Então, esse termo desconhecido é o 23. Mas agora, eu preciso encontrar a minha mediana. A primeira coisa que eu tenho que fazer é organizar esses meus atendimentos em ordem crescente. Então, 15, 17, 19, 21, 23. E o que é a mediana? É o termo central. Qual é esse termo central? O 19. Então, a mediana é 19. A média é igual à mediana neste caso. Indo um pouquinho mais além, na 5ª questão, está pedindo a moda. A moda, como eu disse, é aquele termo que mais se repete. No caso da letra A, qual que é a maior frequência que eu tenho? 38. 38 se refere ao XI 80. Então, a minha moda é 80, que é o termo que mais se repete. Indo aqui para essa outra questão, que são das projeções da Unesp acerca do coronavírus, como é que eu calculo aqui os percentuais? Por exemplo, dia 24 em relação ao dia 21. Vou pegar 2.714 menos 1.091 e dividir por 1.091. Vou obter um percentual de 149%. É claro, vocês precisam multiplicar depois por 100, senão a gente vai obter apenas um número decimal de 1,49. Multiplicando por 100, 149%. Então, é isso que vocês vão fazer para as questões seguintes. Na letra E, é basicamente analisar o cenário de crescimento. Vocês vão perceber de evolução. Vocês vão perceber que a gente vai ter uma evolução média em torno de 36% de um dia para o outro. Então, é esse tipo de análise que vocês terão que fazer. Agora, vamos para o último exercício, que ele é um pouco mais complicadinho. Mas, basicamente, a primeira coisa que vocês têm que fazer é calcular aqui a frequência acumulada. Então, a gente vai acumulando a frequência. Então, no primeiro aqui, eu tenho a frequência de 70. Depois, para eu acumular a frequência, eu vou pegar 140 mais 70, que vai dar 210. Depois, 210 mais 140, que vai dar 350. Depois, 350 mais 60, que vai dar 410. Muito bem, cheguei à frequência acumulada, que são dos 410. Aí, a gente tem que calcular a média. Como é que a gente faz isso no caso de uma variável quantitativa contínua? A gente faz a média do meu intervalo. Então, eu vou pegar, por exemplo, 80 mais 180 e dividir por 2. Depois, 180 mais 250 e dividir por 2. Depois, 250 mais 300 e dividir por 2 e assim sucessivamente. Depois que eu obtiver o resultado de cada um, eu vou multiplicar por as suas respectivas frequências. Então, no caso aqui, 70, 140, 140 e 60. E vou obter os seguintes resultados. Ao somar todos esses resultados, eu vou alcançar 101.700. O que eu vou fazer? Vou dividir pelo meu total de frequência, que é 410. Ao fazer isso, eu vou encontrar uma média de 248,05. Agora, nesse caso aqui, o cálculo da mediana ele é um pouco distinto, porque é para uma variável contínua. Ele continua sendo o intervalo do meio, mas eu quero descobrir especificamente qual é esse número. E aí, neste caso,
A primeira coisa, eu tenho essa fórmula, mas eu preciso saber onde está o meu intervalo mediano. Como é que eu faço isso? Eu vou olhar para N. N é par, certo? N é par. Sendo N par, o que eu vou fazer? Vou jogar naquela fórmula. N dividido por 2, 410 dividido por 2, eu vou encontrar o termo de número 205. Depois, N dividido por 2 mais 1, vou encontrar o termo de 206. Onde que está o termo 205 e 206? Por isso que eu preciso aqui da minha frequência acumulada. Não está aqui em 70 e aqui em diante vai para o próximo até 210. Então, o meu intervalo mediano é esse aqui, de 180 a 250. Sabendo disso, agora eu vou fazer a minha mediana. Então, qual que é o limite inferior da mediana? 180. Aí eu vou ter N dividido por 2, que na verdade aqui é 410, certo? Dividido por 2, ok? Então, N dividido por 2, menos 70, que é a minha frequência acumulada anterior, que é 70, ok? Dividido por 140, que é a frequência do meu intervalo mediano, 140. A minha amplitude é a diferença entre o limite superior e o inferior desse meu intervalo mediano, ou seja, a diferença entre 250 e 180. Ao fazer essas contas, eu vou encontrar o valor de 247,50. E a moda é o termo que mais se repete, certo? O termo que mais se repete aqui são os intervalos de 180 a 250 e de 250 a 300, certo? Que tem 140 de frequência e 140 de frequência. O que eu vou fazer? Se eu quiser encontrar um número especificamente, eu vou precisar da minha fórmula. Só que eu vou ter que considerar esse intervalo como se fosse único. Então, eu vou ter que considerar de 180 a 300 para facilitar a minha conta. Então, qual que é o limite inferior? 180. Agora, qual que é o D1? É a frequência que eu vou ter aqui, que nesse caso vai ser 280, que é 140 mais 140, subtraído da minha frequência anterior, que é 70, dividido pela frequência mediana, nesse caso aqui a frequência da moda. Especificamente, a gente vai ter aqui o D1 e o D2, então 280 menos 70, e depois o 280 menos 60, que é o meu D2, vezes a minha amplitude, que nesse caso vai de 300 em relação a 180, porque eu estou considerando dois intervalos, 180 a 300, então maior 300, menor 180. Eu vou obter com isso um resultado de 138,60. Mas se a pergunta fosse qual intervalo que tem a maior moda, que tem moda, qual que é a moda do intervalo, eu responderia simplesmente isso aqui: 180 a 250 e 250 a 300. Rotineiramente, pessoal, a gente vai ter intervalos em que a moda é só um, tá? Então, rotineiramente, esse aqui foi um caso específico e isolado. E é isso aí, pessoal. Tomara que tenham entendido um pouco mais. Eu sei que está um pouco ruim sem as aulas, mas eu espero que tenha ajudado.